Este vasto espelho azul que abraça um terço do planeta. Um reino aquático maior que a soma de todos os continentes. Por 200 milhões de anos, ele tem sido o refúgio das formas de vida mais poderosas que o mundo já conheceu. Ele funciona como a câmara de gestação que determina o destino biológico da Terra, moldando ecossistemas que influenciam cada canto do globo. Eis que surge a cena, o Pacífico, imenso, indômito, onde as marés carregam sombras antigas e promessas de descobertas assustadoras. No coração desse azul profundo, o pulso da existência arranca de jornadas que desafiam os limites da própria biologia. A primeira história que se desenrola nas águas californianas é a da baleia cinzenta, cujo trajeto migratório se parece mais com uma peregrinação épica do que com um simples deslocamento. Após deixar as frias e ricas águas do Ártico, a mamífera se volta para o sul, percorrendo ao longo da costa da Califórnia um caminho que se estende por 10 a 12 mil milhas, a migração mais extensa já registrada entre os mamíferos. Cada volta completa desse percurso equivale a quase 2 vezes a circunferência da própria Terra. O que torna essa travessia ainda mais enigmática é a quase completa ausência de alimento. As fêmeas cinzentas, embora carreguem toda a energia necessária para a viagem, abstêm-se de se alimentar, sobrevivendo exclusivamente das reservas de gordura acumuladas antes da partida. Essa gordura não serve apenas para manter a mãe viva. Ela se transforma em um leite extraordinariamente denso, contendo 53% de gordura. Tal composição permite que o filhote, ainda em desenvolvimento, aumente de peso a uma velocidade impressionante, cerca de 30 a 41 kg por dia. Imagine a cena, sobre a pele lisa e ao mesmo tempo áspera desses gigantes gentis que pousam o universo em miniatura. Pequenas cracas se agarram firmemente como moradores obstinados de ilhas vivas, formando tapetes que parecem quadros de mosaicos naturais. Cada craca, ao fixar-se à superfície da baleia, cria um micro-habitat que beneficia inúmeras formas de vida, transformando o próprio corpo da criatura em um navio de carga biológica. Mas há mais. Enquanto o gigante desliza silencioso pelas correntes, criaturas invisíveis, predadores silenciosos, rondam as profundezas, prontos a aproveitar qualquer deslize. Tubarões de grande porte, orcas furtivas e peixes predadores circulam, alimentando-se dos restos deixados para trás, ou, em alguns casos, atacando filhotes desavisados. Essa teia de ameaças invisíveis acrescenta um véu de tensão ao já monumental esforço da mãe para garantir a sobrevivência de sua prole. A viagem, então, não é apenas um deslocamento físico, é um teste de resistência, estratégia e adaptação. Cada onda, cada corrente, cada mudança de temperatura representa um obstáculo que pode definir o futuro de 2 gerações. No silêncio das águas, o som dos batimentos cardíacos das baleias ecoa como um sussurro antigo, lembrando que, mesmo nos cantos mais remotos do planeta, a vida luta para persistir. Quando a jornada finalmente chega ao fim, nas águas mais quentes do México, o filhote, agora robusto e cheio de energia, desponta da barriga da mãe, pronto para enfrentar seu próprio caminho. Ainda assim, a história continua, pois o retorno ao norte traz novamente o ciclo de jejum, a dependência das reservas de gordura e a persistência de um ritual que se repete a cada geração. Essa migração, ao mesmo tempo majestosa e misteriosa, revela como o Pacífico não é apenas um mero cenário, mas um protagonista ativo que dita as regras de um drama biológico gigantesco. Cada animal que ousa cruzar seus limites entra em um jogo de sobrevivência regido por forças tão antigas quanto o próprio oceano. Assim, ao contemplarmos o horizonte infinito do Pacífico, percebemos que o que se esconde sob sua superfície é um palco de histórias que desafiam a compreensão humana, narrativas de força, coragem e, sobretudo, de um mistério constante que apenas o oceano pode oferecer. Nas primeiras horas de janeiro, quando o véu de neblina ainda cobre as águas de Baja Califórnia, um som distante rompe o silêncio. O estrondo silencioso de centenas de caudas gigantes cortando a superfície. Não são apenas criaturas que migram, são verdadeiros mundos móveis, cada baleia carregando em sua pele um exército de minúsculos parasitas que, paradoxalmente,
são parte essencial de sua sobrevivência. Milhares de lice, pequenos crustáceos que vivem em simbiose, se espalham pelos cortos desses titãs marinhos, formando um ecossistema ambulante que reflete a história do oceano em cada escama. Ali, nas calmas lagoas protegidas, as primeiras baleias chegam como sombras que se confundem com a água. As fêmeas grávidas, que conceberam o inverno passado nas mesmas profundezas, retornam ao mesmo ponto de partida, guiadas por uma memória invisível que se repete por gerações. Elas trazem em seu ventre o futuro de uma espécie que se recusa a abandonar o ciclo. Enquanto isso, outras adultas circulam em busca de parceiros, perpetuando o grande rito de vida que pulsa sob a superfície. Ninguém sabe ao certo como ou quando essas gigantes descobriram aquele refúgio aparentemente deserto. A lagoa oferece tudo o que uma mãe pode desejar: um fungo argiloso repleto de alimento, águas salgadas que sustentam os recém-nascidos e uma segurança quase absoluta, como se o próprio oceano tivesse erguido um santuário secreto só para elas. As mães, incansáveis, conduzem seus filhotes de uma extremidade à outra da lagoa, forçando-os a nadar, a lutar contra correntes leves, a ganhar força para a árdua viagem que os levará de volta ao mar aberto. Mas a paz dessas águas, mantida por milênios, encontrou seu primeiro teste no meio do século XIX. Em meados dos anos de 1850, os caçadores de baleias, sombras humanas movidas por ganância, descobriram o refúgio escondido. O que começou como uma expedição de caça, rapidamente se transformou em um confronto inesperado. Quando as embarcações se aproximaram demais, a resposta veio na forma de uma mãe colossal, com cerca de 15 metros de comprimento e 40 toneladas de força bruta. Seu rugido subaquático reverberou nas paredes da lagoa, e a fúria da criatura foi tão intensa que os sobreviventes da frota chamaram-na de peixe-diabo, um monstro que guardava seu território com uma ferocidade lendária. Esse encontro marcou o início de um capítulo sombrio na história dessas lagoas. Por décadas, a presença humana passou a ser vista como uma ameaça potencial, e os ecos da batalha ainda ressoam nos corredores de água. Hoje, nada denuncia o perigo iminente, mas o mistério permanece. Quem foram os primeiros a desvendar esse oásis? Que força invisível guiou as baleias até aquele cantinho isolado? E por que, mesmo após o confronto, as criaturas continuam a retornar, como se um pacto antigo as obrigasse a proteger aquele abrigo de novo? A resposta pode estar na própria essência das baleias. Criaturas cuja inteligência ultrapassa a mera sobrevivência, capazes de reconhecer e preservar lugares que lhes oferecem a chance de perpetuar a espécie. Enquanto as ondas continuam a lavar a orla da lagoa, as fêmeas grávidas ainda chegam a cada janeiro, trazem à tona uma nova geração de gigantes e mantêm viva a lenda de um santuário que, embora conhecido por poucos, permanece guardado por uma força que poucos ousam enfrentar. Assim, a cada novo ciclo, o oceano esconde mais segredos nas suas profundezas, e cabe a nós ouvir o sussurro das correntes para desvendar o que ainda está por trás das águas tranquilas. Deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando esses mistérios marinhos. A caçada que durou quase um século quase apagou a existência da baleia cinzenta do Pacífico. Os caçadores, movidos por cobiça insaciável, perseguiram a espécie ao ponto de empurrá-la para o limiar da extinção, varrendo a população do Atlântico até deixá-la sem nenhum sobrevivente. Enquanto as embarcações avançavam, as águas se tornavam trincheiras de silêncio, marcando o início de um dos episódios mais sombrios da história marinha. Mas a história não terminou nas sombras de pistolas e redes. Quando a pressão humana começou a recuar, a própria natureza reagiu de forma inesperada. As mães cinzentas, ainda marcadas pelo eco das armas, iniciaram um ritual que parece desafiar a lógica da sobrevivência. Elas se aproximam deliberadamente dos barcos, que antes eram suas ameaças, como se quisessem confrontar o passado. Nos recantos protegidos das lagoas de Baja Califórnia, os gigantes marinhos levantam seus filhotes da água e os colocam cara a cara com os humanos, que há décadas quase os extinguiram. Essa troca silenciosa, um recém-nascido que olha diretamente nos olhos de quem o observa, cria um véu de mistério que só se desfaz quando as criaturas desaparecem, levando consigo o segredo de sua própria redenção.
A peculiaridade desse comportamento se restringe a poucos oásis do planeta. A Lagoa San Inácio, a última morada intocada onde os filhotes de baleia cinzenta encontram refúgio, funciona como um microcosmo autossustentável. Correntes vigorosas trazem nutrientes do profundo, carregando consigo uma constelação de visitantes que seguem ritmos sazonais precisos. Cada onda que bate nas margens carrega a promessa de alimento, enquanto as correntes subterrâneas alimentam o solo marinho, permitindo que plâncton e crio floresçam em abundância, o banquete essencial para o crescimento acelerado dos recém-nascidos. Ainda assim, o próprio ato de se aproximar das embarcações permanece envolto em enigma. Por que as mães escolhem um predador potencial como parceiro de apresentação? Alguns cientistas sugerem que a presença humana pode ter se transformado em um indicador de segurança. O barulho dos motores, a vibração das hélices e a sombra dos cascos criam um campo de alerta que avisa de predadores maiores. Outras teorias insinuam que a prática funcione como um ritual de lembrança, um modo de registrar o peso da história em cada nadadeira que toca o casco, garantindo que a memória coletiva da espécie não se perca. O retorno dos números também conta uma história de esperança. Quando, na década de 10 e 90, restavam apenas algumas centenas de indivíduos no Pacífico, esforços de conservação começaram a mudar o cenário. Hoje, graças a medidas de proteção rígidas e ao monitoramento constante, a população estimada gira em torno de 20 mil. Cada novo nascimento representa não apenas um renascimento biológico, mas também um sinal de que a balança da natureza pode, em raras ocasiões, se equilibrar novamente. Entretanto, o futuro ainda permanece incerto. As lagoas que alimentam as crias são vulneráveis a alterações climáticas, ao aumento da temperatura da superfície e à contaminação de áreas costeiras. Se os padrões de corrente mudarem, o fluxo de nutrientes que sustenta a cadeia alimentar pode ser interrompido, desencadeando um efeito dominó que afetaria não só as baleias, mas todo o ecossistema que delas depende. Essa fragilidade acrescenta camadas de tensão a um espetáculo que já é, por si só, um dos maiores enigmas da natureza. Ao observarmos as sombras das baleias cinzentas, deslizando sob o sol poente, o convite silencioso que nos deixam é impossível de ignorar. Decifrar os motivos que as levam a confrontar o homem, proteger o santuário que ainda lhes resta e garantir que a história de quase extinção se transforma, finalmente, em um relato de coexistência pacífica. Se essa jornada despertou a sua curiosidade, deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para que possamos continuar a explorar os mistérios que habitam as profundezas do nosso planeta. Nas primeiras luzes da manhã, quando o nevoeiro ainda se agarra às águas da lagoa, um silêncio inquietante paira sobre o manguezal. É nesse véu úmido que os lulas migrantes chegam, guiados por correntes invisíveis, apenas para se tornarem o jantar de jovens tubarões brancos famintos. Cada movimento nas profundezas desencadeia uma dança de caça e fuga, um ciclo tão antigo quanto o próprio oceano. Não são apenas os predadores que encontram refúgio ali. 4 das 7 espécies de tartarugas marinhas que percorrem o globo fazem da lagoa o seu banquete, deslizando entre algas e recifes em busca de alimento. Quando o outono se aprofunda, as florestas de mangue, ainda intocadas, recebem em seus ramos milhares de aves que escolhem aquele santuário para pousar e botar seus ovos. O som dos batimentos das asas se mistura ao ranger das ondas, criando uma sinfonia que só a natureza conhece. O ritmo das marés, como um coração pulsante, dita a vida daquele ecossistema. Cada subida traz nutrientes que alimentam os menores invertebrados. Cada descida expõe leitos de sedimento onde a vida se renova. As raízes entrelaçadas dos mangues fincam-se firmemente na areia, formando uma muralha viva que protege a planície salina das fúrias das tempestades. Essa parede natural, embora pareça frágil, suporta ventos que, em outras regiões, devastariam cidades inteiras. Abaixo da superfície, centenas de espécies encontram abrigo. 70% dos peixes tropicais do planeta dependem de florestas como esta para completar parte de seu ciclo de vida. Sem essas árvores, o delicado balanço alimentar se desfaz, levando ao desaparecimento de cardumes que antes prosperavam nas águas claras. A lagoa, então, torna-se um verdadeiro cofre de biodiversidade, guardado por um emaranhado de raízes que parece guardar segredos antigos. O céu também se torna palco de caçadores alados.
Um falcão peregrino sobrevoa a região, ergue-se sobre as correntes térmicas e escolhe torres ou galhos altos como guarida para seu ninho. Seus filhotes, ainda sem forças para voar, aprendem a limpar o ninho com esmero, preparando-se para o dia em que o mundo abaixo se tornará sua caça. Cada gesto desses jovens predadores reforça a ideia de que, mesmo nos estágios mais vulneráveis, a natureza ensina a arte da sobrevivência. Longe da presença humana, alguns caçadores preferem a solidão. O corvo marinho, com seu olhar imperturbável, persegue peixes há 70 milhões de anos. Seus antepassados se movimentavam nas águas quando os dinossauros ainda dominavam a Terra, e hoje continuam a mergulhar em busca de presas nos mesmos recantos onde a história começou. Essa continuidade impressiona. Um animal que sobreviveu eras de mudança, mantendo intacta a técnica de caça que o tornou um mestre das profundezas. A lagoa, portanto, guarda um paradoxo fascinante. Enquanto as raízes dos mangues sustentam a costa contra a força das marés, as mesmas águas escondem predadores que emergem a qualquer momento, prontos para transformar um simples migrante em alimento. O som dos tubarões brancos raspando a superfície, o brilho das escamas de tartaruga sob a luz crua, o bater rápido das asas das aves que retornam a cada estação, tudo converge para um quadro onde o mistério é tão palpável quanto a brisa salgada. A verdadeira questão que paira sobre esse refúgio verde é: até onde a delicada rede de interdependências pode resistir às pressões que a humanidade ainda exerce sobre o planeta? Cada mudança nas correntes, cada variação na temperatura da água pode alterar a quantidade de nutrientes que chegam ao manguezal e, consequentemente, o futuro de milhares de espécies que ali encontram seu lar. O murmúrio da água parece sussurrar advertências, como se a própria natureza pressentisse que o equilíbrio está prestes a ser testado. Assim, ao observar o manguezal ao entardecer, quando o céu ganha tons de violeta e as sombras se alongam, somos convidados a decifrar o enigma que reside nas raízes entrelaçadas e nas criaturas que delas dependem. O delicado véu de névoa que cobre a lagoa não esconde apenas a beleza dos cenários, mas também a tensão de um ecossistema que luta para permanecer intacto diante das forças que desafiam sua existência. Se esta jornada pelos mistérios da lagoa despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se, para que possamos continuar a explorar os segredos que habitam as profundezas do nosso planeta. A primeira brisa que se desprende da beira das lagoas serenas carrega um aviso silencioso. Sob a superfície calma, a caça mais inesperada está prestes a acontecer. No coração desse refúgio, um pássaro alado prepara-se para transformar um simples instante em um evento de pura tensão, como se o próprio oceano conspirasse para testar os limites da vida. Ele prende a respiração por mais de 3 minutos, mergulhando até profundidades de 150 pés, cerca de 45 metros, num silêncio que só a água consegue guardar. Cada mergulho exige um esforço titânico. A cada batida de suas asas, o predador se aproxima de um mundo onde a água se torna parede e o ar, inimigo. Enquanto alguns irmãos das aves navegam em abundância, alimentando-se como se a comida fosse servida a um instante, esses caçadores precisam lutar por cada refeição. Hoje, o cenário parece quase perfeito. Rochas cobertas de guano oferecem um pano de fundo onde o pelicano marrom se camufla como parte da própria paisagem. Seu aspecto, quase cômico, com um grande bico que parece mais um balde, engana quem olha apenas a superfície. Mas, sob essa aparência despretensiosa, esconde-se um predador formidável, capaz de transformar a simplicidade de um bico em arma letal. Esse ave é, na verdade, um verdadeiro fóssil vivente, praticamente inalterado ao longo de 30 milhões de anos. A evolução, que para tantas espécies trouxe mudanças drásticas, parece ter concedido-lhe um segredo de permanência. Um corpo que combina a leveza do voo com a força de um mergulhador. Essa combinação rara faz com que o pelicano seja ao mesmo tempo testemunha de eras passadas e dominador de um presente tão implacável quanto o próprio mar. O que eles realmente buscam são as sardinhas, cardumes que formam sombras reluzentes nas águas claras. Uma única explosão de espuma, a ruptura de um pequeno grupo, serve como sinal inconfundível de jantar. Quando o som da água se rompe, o pelicano se lança do céu a alturas de até 100 pés, aproximadamente 30 metros, em um mergulho que parece desafiar a gravidade. Pouco antes do impacto, o corpo do ave se contorce, girando de modo a proteger o pescoço vulnerável. Sacos de ar subcutâneos, posicionados estrategicamente sob a pele,
Absorvem a força da colisão, convertendo o choque em suavidade. Essa adaptação não é mero acaso. É o resultado de milhões de anos de refinamento, onde cada músculo e cada bolsa de ar trabalham em perfeita sincronia para garantir a sobrevivência. As lagoas calmas de que partem não passam de portas de entrada para um mundo ainda mais vibrante, o Mar de Cortés. Esse corredor aquático, que se estende por 700 milhas, mais de 1.340 quilômetros, entre o continente mexicano e a península da Barra Califórnia, é reconhecido como o mar mais diverso do planeta. Suas águas abrigam milhares de espécies que, como as sardinhas, obedecem ao mesmo ciclo de caça e fuga. É precisamente essa diversidade que cria um véu de mistério. Por que um único trecho de água, tão longo quanto a maioria dos países, consegue sustentar tal profusão de vida? As correntes, os nutrientes transportados das profundezas, a interseção de habitats, tudo conspira para tornar esse oceano uma arena onde predadores como o pelicano marrom testam suas habilidades a cada salto. Cada mergulho revela um fragmento da complexa teia que liga o ar ao fundo, o caça ao refúgio, o passado ao futuro. E assim, enquanto o sol se põe sobre a extensão azul do Mar de Cortés, o eco de um mergulho ainda ressoa nas ondas. Cada salto do pelicano é um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais pacíficos, a natureza guarda segredos que só os mais atentos conseguem desvendar. Se este vislumbre dos predadores mais antigos despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para que possamos continuar a explorar os mistérios que habitam as profundezas do nosso planeta. Nas profundezas desse enorme mar de luzes e sombras, mais de 5.000 espécies compartilham um palco onde a caça nunca descansa. As correntes submersas trazem, como fios invisíveis, nutrientes gelados das regiões abissais, alimentando os delicados leques marinhos e o plâncton, a mais fina refeição para os peixes que ali habitam. Mas a verdadeira força que alimenta toda a cadeia está nos peixinhos mais humildes e abundantes, sardinhas, anchovas e arenques. Esses pequenos vertebrados são, de fato, os superalimentos do oceano, sustentando uma constelação de predadores famintos. Uma sardinha isolada mal tem chance de defesa. Por isso, todas se agrupam, criando uma fita prateada que cintila sob a luz filtrada. Esse véu prateado engana os olhos de quem o observa, transformando milhares de indivíduos em um muro quase impenetrável. Ainda assim, o silêncio da água pode ser quebrado por um único erro. Quando a proteção da manada se rompe, o caos se instala. Um marlin listrado com mais de 3 metros de comprimento e quase 200 quilos de massa surge das profundezas como um raio. Capaz de atingir velocidades que chegam a 80 km por hora, ele investe a escola de sardinhas, empurrando-as para a superfície em uma explosão de movimento. O impacto da investida reverbera por toda a coluna d'água, criando ondas de temor que se espalham como um sinal de alerta. A perturbação atrai ainda mais caçadores. As focas californianas, as mais velozes entre os pinípedes, deslizam em direção ao tumulto com agilidade impressionante. Elas se juntam ao marlim, formando um exército aquático que envolve a escola vulnerável por todos os lados. Cercadas, as sardinhas já não têm para onde fugir. O oceano inteiro parece fechar-se ao seu redor. Na tentativa de escapar, os peixes menores se transformam em uma bola densa de alimentação, a chamada bolinha de isca. Esse movimento frenético exaure os predadores, que são forçados a lutar contra a resistência de milhares de corpos compactos. Enquanto alguns atacantes se cansam, outros se lançam em busca de brechas nos limites móveis da esfera. Quando a pressão se torna insustentável, as sardinhas buscam refúgio nas fendas rochosas que pontilham o leito marinho. Esses recantos, escuros e estreitos, oferecem um esconderijo temporário onde a luz não penetra e os dentes dos predadores têm dificuldade de alcançar. O silêncio que se segue à fuga é, na verdade, apenas o prenúncio de uma nova ronda, pois o oceano nunca esquece a necessidade de alimento. Todo esse drama se desenrola sob a constante movimentação das correntes, que reciclam nutrientes e perpetuam o ciclo de vida. Cada onda que sobe, cada brisa que sopra sobre a superfície, traz consigo o potencial de alimentar novamente o plâncton, que, por sua vez, sustenta as sardinhas e reacende a roda da predação. A sombra de um único marlin ou o salto de uma foca podem passar despercebidos por quem observa de longe, mas para os que habitam essas águas, o ato de caçar é tão inevitável quanto a própria maré.
O oceano, com sua vastidão incomensurável, guarda segredos que só se revelam no instante em que a caça começa, num instante carregado de tensão, onde a vida e a morte se entrelaçam em um balé silencioso. Se essa visão dos predadores mais implacáveis despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para que possamos continuar a explorar os mistérios que habitam as profundezas do nosso planeta. Milhares de sardinhas desaparecem no instante em que o enxame se funde, formando um único superorganismo que pulsa como uma obra de arte viva nas águas. Essa massa ondulante, nascida do medo, confunde os olhos dos predadores, que precisam alinhar seus mergulhos com precisão mortal. Um erro de cálculo, um choque inesperado, pode ser fatal tanto para a presa quanto para o caçador. Ainda assim, nem todas as caçadas são regidas por esse caos desenfreado. Nas regiões costeiras rasas, onde as correntes se entrelaçam e os peixes se recolhem em buracos de sombra, outro tipo de caçador exerce seu domínio, o golfinho girador. Em pequenos grupos que chegam a centenas de indivíduos, esses cetáceos transformam a superfície aparentemente tranquila em um labirinto mortal para os peixes. Cada salto, cada giro rápido, cria ventos que desorientam as presas, enquanto o bando se reorganiza em formação serrilhada, pronta para envolver o cardume. A inteligência dos golfinhos supera a maioria das criaturas marinhas e, segundo especialistas, talvez só seja comparável à humana. 55 milhões de anos atrás, um antepassado de aparência lupina começou a abandonar a terra firme. As narinas gradualmente subiram até o topo da cabeça, enquanto os ossos das pernas se fundiram, surgindo as nadadeiras que hoje impulsionam o corpo ágil pelos oceanos. Estudos recentes revelam que a ecolocalização desses cetáceos é muito mais sofisticada do que se imaginava. Um golfinho emite um feixe concentrado de cliques, que ao refletir nas superfícies, gera uma série de imagens tridimensionais em sua mente. Mesmo nas águas mais escuras, onde a luz parece inexistente, eles veem o ambiente ao redor como se fosse um mapa luminoso, localizando presas e obstáculos com precisão cirúrgica. Ao avançar para as rochas escarpadas da costa californiana, surge um novo soberano, o leão marinho da Califórnia. Poucas criaturas dominam tão bem as ondas quebradiças e as correntes velozes. Capazes de alcançar velocidades de 24 km por hora, esses mamíferos escapam de predadores e capturam peixes com uma agilidade impressionante. Diferente de seus parentes fossídeos, os leões marinhos possuem orelhas externas, nadadeiras dianteiras alongadas que lhes permitem caminhar sobre terra e uma sociabilidade marcante. Colônias impressionantes podem alcançar 1.500 indivíduos, mas a hierarquia é clara. Um macho dominante, medindo quase 2 metros de comprimento e pesando aproximadamente 350 quilos, controla um harém de cerca de 20 fêmeas. Quando um intruso ousa desafiar o trono, ele deve ser tão grande quanto o próprio rei e tão robusto quanto a própria rocha. Caso vença o confronto, seu verdadeiro desafio ainda está por começar: garantir a continuidade de seu domínio e a sobrevivência de seu grupo em um ambiente onde a competição nunca cessa. O contraste entre a união caótica das sardinhas, a estratégia coordenada dos golfinhos giradores e o regime austero dos leões marinhos revela a complexa tapeçaria de sobrevivência que se desenrola nas profundezas do maior oceano da Terra. Cada espécie, ao adaptar-se ao seu nicho, transforma o medo em ferramenta, a cooperação em arma e a força bruta em lei. Enquanto a maré sobe e descobre novas oportunidades, a dança predatória continua, perpetuando ciclos que, apesar de milênios, permanecem tão misteriosos quanto ameaçadores. Se a estratégia desses predadores despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para que possamos seguir explorando os segredos ocultos nas sombras do oceano. Quando o sol se põe sobre as ondas cintilantes do Pacífico, um silêncio tenso paira sobre as rochas onde os leões marinhos da Califórnia defendem seus domínios. Os machos, famintos por energia, entram em um jejum rigoroso, alimentando-se apenas das reservas de gordura que acumulam durante a temporada de acasalamento. Cada batalha territorial se torna um duelo contra o relógio biológico. A maioria dos touros resiste apenas 2 ou 3 semanas antes de ser expulsada por um rival mais vigoroso. Enquanto isso, os filhotes, verdadeiros rebeldes de 4 patas, brincam como cachorrinhos, pulando entre as ondas, espalhando energia e travessuras que parecem inocentes, mas que escondem a preparação de futuros caçadores.
A provocação das fêmeas pode parecer um jogo para os espectadores, mas há um aviso silencioso nas águas. Um leão marinho que se sente desrespeitado reagirá com força brutal, lançando o intruso para fora da água ou mordendo com dentes que carregam a força de séculos de evolução. Essa tensão constante alimenta a dança predatória que já descrevemos e cada gesto pode se transformar em um alerta mortal. Mas o que poucos sabem é que o leão marinho da Califórnia detém um talento que ultrapassa a mera agilidade da superfície. É um mergulhador profundo incomparável, capaz de fechar os pulmões como um balão e de reduzir drasticamente a frequência cardíaca, criando um estado de hibernação aquática. Essa adaptação permite que segure a respiração por até 15 minutos e se lance a profundidades de 900 pés, quase 300 metros, em busca de lulas que brilham nas sombras do abismo. Cada mergulho é um teste da resistência, pois a pressão aumenta a cada metro e a falta de oxigênio ameaça a própria vida. Ainda assim, o leão marinho persiste, guiado por instintos que parecem desafiar as leis da fisiologia terrestre. Enquanto esses predadores dominam a zona pelágica, nas regiões mais sombrias e pouco exploradas do Pacífico, a natureza guarda criaturas ainda mais enigmáticas. Entre as vagas que cortam a penumbra, vive a rara medusa negra, a medusa pente negra do mar, uma espécie que a ciência mal conhece. Foi somente em 1997 que pesquisadores levantaram o véu sobre essa criatura, descrevendo-a como um fantasma translúcido que flutua nas correntes com a graça de um espectro. Seu sino mede cerca de 3 pés de diâmetro, aproximadamente 1 metro, mas são os tentáculos que lhe concedem a verdadeira aura de terror. Longos, finos e traiçoeiros, estendem-se por 25 pés, quase 8 metros, como fios de sombra que podem envolver uma embarcação inteira. A presença da medusa pente negra provoca mais perguntas do que respostas. Como sobrevive em águas tão profundas, onde a luz solar não alcança? Que mecanismo interno controla o brilho fraco que emite, capaz de atrair pequenas presas antes de envolvê-las em seu abraço mortal? Os cientistas ainda lançam redes ao redor dessas questões, mas cada expedição que tenta capturar um espécime revela apenas fragmentos de um quebra-cabeça que parece se rearranjar a cada nova descoberta. O fato de ser descoberta tão recentemente ressalta o quão pouco o homem compreende dos recantos mais obscuros do oceano, onde a biologia pode ter seguido rotas evolutivas totalmente diferentes das que observamos nas águas superficiais. A coexistência desses dois mundos, o dos leões marinhos, mestres da caça e do mergulho, e o das medusas pente, fantasmas que desafiam o entendimento científico, cria um cenário de tensão silenciosa, onde a sobrevivência depende tanto da força bruta quanto da capacidade de se adaptar a condições extremas. Cada criatura, à sua maneira, ensina que o oceano não perdoa o descuido, a margem de erro é pequena, e a própria vida pode ser apagada em um instante de descuido ou curiosidade excessiva. Ao observar a dança dos leões marinhos que emergem triunfantes da noite profunda, imagine o horizonte abaixo deles, onde as medusas pente deslizam como sombras líquidas, prontas para envolver tudo o que ousar cruzar seu caminho. O Pacífico, vasto e imensurável, continua a guardar segredos que só a coragem de explorar os seus abismos pode revelar. Se essa combinação de força e mistério despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para que possamos seguir desvendando os enigmas ocultos nas profundezas do nosso planeta. A cada década, quando se obedecesse a um calendário ancestral escondido nas correntes abissais, surgem enxames de criaturas que desaparecem tão rapidamente quanto chegam. As longas bandeiras, tentáculos que medem cerca de 7 metros, se agitam em sincronia, criando um balé etéreo sobre os leitos de rocha onde a luz mal ousa penetrar. Essa coreografia misteriosa encontra contraponto nas encostas de planícies submarinas, onde parentes distantes dos tubarões deslizam sem esforço pelas correntes, transformando a água em um palco de pura fantasia. Entre esses parentes habitam as raias mobula, também conhecidas como raias-diabo, que se reúnem em escolas de centenas de indivíduos. Com uma envergadura que mal ultrapassa 1 metro, elas parecem pequenas sombras contra o fundo azul, mas sua presença em massa revela um padrão de migração ainda desconhecido pela ciência. Cada indivíduo parece seguir um roteiro invisível,
atravessando oceanos inteiros sem deixar rastros claros, como se o próprio planeta sussurrasse seu caminho. A estratégia de se alimentar em grandes grupos oferece um benefício imediato. O plâncton, abundantemente nutrido pelas águas ricas em minerais que são empurradas das rochas para a superfície, se torna uma fonte fácil e abundante. Contudo, essa abundância vem acompanhada de um perigo latente. Um único navio pesqueiro comercial, equipado com redes de arrasto, pode dizimar uma escola inteira em questão de horas. O silêncio que segue a destruição reverbera nas profundezas, lembrando que o equilíbrio entre abundância e extinção pode ser tão frágil quanto a membrana que protege essas criaturas. Quando as correntes colidem com os picos rochosos, elas forçam a água nutritiva a subir, alimentando explosões de plâncton que, por sua vez, sustentam os gigantes do mar. Entre eles, a manta gigante destaca-se como um verdadeiro monstro dos oceanos. Quando adulta, a manta pode atingir uma envergadura de aproximadamente 7 metros e pesar cerca de 1,3 kg, tornando-se a maior criatura filtradora que conhecemos. Seu cérebro, o maior entre todos os peixes, supera até o dos tubarões em complexidade, conferindo-lhe habilidades que vão além do simples instinto de natação. Experimentos inesperados revelaram que a manta possui autoconsciência. Diante de um espelho, ela reconhece a própria silhueta, comportamento antes atribuído apenas a mamíferos como os golfinhos. Essa percepção de si mesma permite que a espécie resolva problemas simples, como manipular objetos para alcançar alimentos escondidos, e demonstra uma curiosidade que desafia a ideia de que os peixes são meros autômatos. Cada interação com o ambiente revela uma mente que observa, aprende e, ocasionalmente, experimenta. Entretanto, a mesma curiosidade que ilumina a inteligência das mantas pode ser sua ruína. A exploração humana avança sobre as áreas de maior concentração dessas criaturas, e a pesca predatória, aliada à poluição crescente, coloca em risco não apenas populações individuais, mas todo o delicado tecido alimentar que sustenta a cadeia oceânica. Enquanto os pescadores lançam redes cada vez maiores, as sombras das raias mobula desaparecem e o silêncio nas plataformas de alimentação se torna um presságio de desequilíbrio. A aura de mistério que envolve esses encontros nas profundezas não se resume aos movimentos sincronizados ou às dimensões impressionantes. Ela está enraizada na incapacidade humana de decifrar completamente os ciclos que regem a vida marinha. Cada aparição esporádica, cada migração não documentada, cada comportamento que indica inteligência avançada, forma um quebra-cabeça cujo último pedaço ainda está longe de ser encontrado. A sensação de estar observando algo que escapa à compreensão completa cria uma tensão constante entre o fascínio e o temor. Enquanto as ondas continuam a subir e a descer sobre os recifes, a natureza insiste em revelar pequenas fissuras de seu segredo. Escolas de raias que surgem como nuvens de prata, mantas que planam majestosas sob a luz filtrada e tentáculos que ondulam como serpentes de névoa. Cada instante captura a essência de um oceano que, apesar de seu tamanho imensurável, guarda segredos tão profundos quanto as próprias trincheiras que o dividem. Se essa narrativa de mistério e vulnerabilidade despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para que possamos continuar desvendando os enigmas ocultos nas profundezas do nosso planeta. Como criaturas sociais, as mantas se reúnem em grandes nuvens para coletar alimento, sincronizando seus movimentos como se fossem um único organismo. Pesquisas recentes revelam que esses peixes planadores podem mudar de cor e padrão em resposta ao ambiente, quase como uma camuflagem viva que se adapta ao brilho do sol filtrado. Essa habilidade, porém, atrai o olhar voraz dos pescadores. As placas de brânquias das raias são cobiçadas por sua raridade, e a caça por elas disparou como uma maré alta e implacável. Cada fêmea de manta gigante produz apenas um filhote a cada 2 a 7 anos, um ritmo de reprodução que beira a lentidão de um relógio biológico antigo. Essa taxa reprodutiva mínima coloca a espécie numa escada de risco crescente, pois a pressão humana já empurrou a manta rumo a um caminho rápido de extinção. Enquanto os oceanos do Pacífico ainda escondem predadores misteriosos, o legado evolutivo de 450 milhões de anos das raias se torna cada vez mais vulnerável. Todo mês de outubro, as águas ao largo da Ilha Guadalupe, na costa do México, se transformam em um palco de intriga. Grandes tubarões brancos chegam primeiro, homens guerreiros do mar, exibindo corpos musculosos que cortam as correntes. Mas quando as fêmeas emergem, a cena muda de forma drástica.
Elas podem alcançar até 6 metros de comprimento e pesar mais de 3 toneladas. Verdadeiros titãs silenciosos que deslizam sob a superfície como sombras de aço. O que as traz a esse refúgio remoto ainda é um enigma. A presença simultânea de machos, fêmeas e ainda indivíduos prenhes sugere um ritual de acasalamento, porém nenhuma ciência ainda decifrou o ritual completo que acontece sob as ondas. Essas criaturas carregam nos dentes da história a herança de um mundo que existia antes mesmo dos dinossauros. O sentido mais extraordinário de um tubarão está em suas ampulhas de Lorenzini, pequeninas poros entre o focinho que captam os campos elétricos produzidos pelos batimentos cardíacos das presas. Essa ferramenta biológica, refinada ao longo de eras, seria uma arma infalível contra qualquer caçador. No entanto, diante de redes de arrasto, anzóis grossos e linhas de pesca intermináveis, até a mais afiada percepção eletrosensorial torna-se inútil. A própria natureza que moldou o predador supremo agora o deixa vulnerável às armas rústicas de um único ser humano. Estima-se que um centenário de pescadores, movidos por esporte, supostos remédios tradicionais ou até mesmo a busca por cosméticos, eliminem cerca de 100 milhões de tubarões a cada ano. Cada morte representa mais que um número. É a ruptura de um elo em uma cadeia que se estende por centenas de milhões de anos. Quando o espetáculo de Guadalupe chega ao fim, os tubarões deslocam-se para o leste, em busca de leões marinhos, perpetuando um ciclo de caça que ecoa nas profundezas do Golfo da Califórnia. Ao redor desse mesmo mar, a região abriga 36 ilhas espalhadas como pontos de pedra emergida da crosta vulcânica. Algumas são meros afloramentos nus, mas outras sustentam ecossistemas próprios, inclusive o maior cacto do planeta, o majestoso cardon. Essa suculenta lenta crescimento pode ultrapassar 18 metros de altura e pesar até 25 toneladas, vivendo centenas de anos como guardiã silenciosa da paisagem. Contudo, mesmo um gigante assim enfrenta um dilema inesperado. Suas flores permanecem seladas, pois abrir-se sob o calor escaldante do deserto poderia destruir o próprio óvulo. Essa estratégia de proteção revela mais uma vez como a natureza equilibra a sobrevivência com a vulnerabilidade. A tensão que permeia essas narrativas, das mantas que mudam de cor para escapar da ganância humana, aos tubarões que navegam entre os mistérios do acasalamento e a ameaça de redes mortíferas, até o cacto que guarda seu próprio futuro em flores fechadas, cria um quadro de delicado desequilíbrio. Cada criatura, cada ilha, cada corrente marítima carrega um segredo ainda não totalmente revelado. Enquanto a humanidade continua a avançar sobre esses territórios, o eco de um oceano que ainda guarda milhares de histórias não contadas ressoa, lembrando que a curiosidade pode ser tão perigosa quanto fascinante. Mas se nos aventurarmos para as sombras que se ocultam sob a crista das ondas, descobriremos uma rede invisível de caminhos, paradas e vilarejos submersos, tão complexa quanto qualquer rota terrestre. Os grandes centros dessa malha são os montes submarinos, antigos vulcões que emergiram há milhões de anos, ainda pulsando como cidades fantasma no fundo do Pacífico. Ali, onde a luz raramente chega, a vida encontrou um território tão vasto que eclipsa desertos e florestas tropicais juntas. Cada pico é um microcosmo, um abrigo onde a água fria e densa cria corredores de alimento, mas também armadilhas mortais para quem ousa atravessá-los. Entre esses colossos de pedra, a cadeia de Ilhas Galápagos desponta como um experimento de tectônica que se estende por 8 milhões de anos. Elas são fragmentos de um quebra-cabeça geológico que ainda não foi completamente decifrado. Quando as placas se deslocam, as ilhas surgem, desaparecem e mudam de forma, carregando consigo criaturas que aprenderam a sobreviver em um ambiente que se reinventa a cada deslocamento. Entre os habitantes mais enigmáticos estão as iguanas marinhas, os únicos lagartos do mundo que conhecem o oceano como lar. Esses répteis, que pesam cerca de 11 quilos e medem pouco mais de 1 metro, parecem pequenos comparados à imensidão ao seu redor, mas guardam segredos surpreendentes. Eles mergulham por quase 1 hora, sustentando a respiração como se o próprio tempo se curvasse ao seu redor. Quando as ondas os lançam contra as rochas, suas garras firmes se agarram ao substrato e, em silêncio, rasgam algas que crescem em camadas espessas. Alimentam-se apenas uma vez ao dia e, no restante das horas, se aquecem ao sol, enquanto excretam o sal excedente por glândulas nasais, uma adaptação que os transforma em verdadeiros filtros vivos das águas salgadas.
Mas a verdadeira ameaça não vem apenas da maré. Ao lado desses antigos residentes, surgem os recém-chegados gigantes da Terra, as tartarugas gigantes das Galápagos. Elas descendem de uma espécie sul-americana há apenas 2 milhões de anos, mas, livre de predadores e competindo por recursos, cresceram até dimensões que mais parecem míticas. Um adulto pode alcançar mais de 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 200 quilos, carregando em sua carapaça um baú de história. Comerá folhas e descansará 16 horas por dia. Mas quando a escassez bate à porta, a sua capacidade de permanecer meses sem água ou alimento a transforma em um navio à deriva no deserto marinho. A própria presença dessas tartarugas atraiu a cobiça de piratas e baleeiros, que ao perceberem que a carne poderia durar longas jornadas, iniciaram uma caça que se estendeu por 2 séculos. Apesar da proteção que hoje desfrutam, apenas 1/10 parte da população original sobrevive, como vestígios de um passado que quase foi apagado. O fato de que a biologia das iguanas e das tartarugas, tão distintas em forma e hábito, foi simultaneamente moldada por um mesmo palco de rocha e corrente, cria uma interseção misteriosa que ainda escapa à completa compreensão dos cientistas. A sombra de um perigo ainda maior paira sobre esses ecossistemas isolados. Cada montanha submarina funciona como um ponto de convergência onde correntes frias e quentes se mesclam, gerando turbinas naturais que podem arrastar criaturas incapazes de suportar a pressão. Os peixes que habitam esses túneis desenvolvem sensores elétricos tão sensíveis que detectam até a mínima vibração de um predador que ainda não foi visto. Ainda assim, se a mudança climática acelerar o aquecimento das águas superficiais, esses sensores podem tornar-se um convite para invasores que jamais tiveram acesso a esses recantos. Nos recifes ao redor das ilhas, a vida se organiza em silêncio, mas prontamente se transforma em caos ao menor sinal de perturbação. As algas, que sustentam as iguanas, são cultivadas por micro-organismos que, em condições de estresse, liberam toxinas capazes de paralisar o sistema respiratório dos répteis. Ao mesmo tempo, as tartarugas, ao desenterrar a terra para depositar seus ovos, criam buracos que podem colapsar sob a ação de correntes inesperadas, aprisionando embriões que jamais chegarão ao mar. Cada detalhe parece conspirar para manter um delicado equilíbrio, como se o oceano soubesse que o menor desequilíbrio pode desencadear um efeito dominó de extinções. Essa rede de mistérios, onde vulcões antigos vigiam gigantes que caminham sobre a Terra e lagartos deslizam entre as ondas, nos lembra que o Pacífico não é apenas um espaço de vastidão, mas um labirinto de segredos que ainda desafiam a razão humana. Enquanto as correntes continuam a esculpir o fundo do oceano, a história das Ilhas Galápagos segue escrita por mãos invisíveis, a própria força da água, a curiosidade dos animais e a presença silenciosa de quem observa do silêncio das profundezas. O que ainda está por vir talvez jamais seja totalmente revelado, mas a sensação de que algo grandioso e perigoso se esconde nas fissuras do oceano permanece. Quando o sol desaparece no horizonte do Pacífico, as correntes que se cruzam ao largo das Ilhas Galápagos criam um ponto de encontro onde a vida se revela em silêncio e em violência. Essa confluência de 3 grandes correntes oceânicas traz consigo um banquete de plâncton, krill e ovos de peixe, transformando a região em um oásis para predadores que atravessam oceanos em jornadas quase míticas. Entre eles, os tubarões-baleia, os maiores peixes que já existiram, deslizam nas águas como sombras gigantes. Com quase 9 metros de comprimento e peso que chega a cerca de 9.000 quilogramas, eles se alimentam de partículas microscópicas, filtradas por uma pele tão espessa quanto 10 centímetros. O que poucos sabem é que a maioria das criaturas que cruzam essa zona são fêmeas grávidas, não apenas em busca de alimento, mas usando as ilhas como um posto avançado estratégico em suas migrações transoceânicas. Seu movimento suave, quase silencioso, faz-os lembrar naves estelares que atravessam um porto de 5 estrelas, atraindo olhares curiosos de quem os observa. Ao mesmo tempo, baleias jubartes vindas da Antártida chegam para cumprir um ritual ancestral, o acasalamento. Os machos se lançam ao ar, rompendo a superfície em saltos poderosos que ecoam como trovões nas profundezas. Essa demonstração de força serve como aviso para competidores,
e como sinal de fertilidade para as fêmeas, mantendo o ciclo de vida da espécie em equilíbrio delicado, apesar das mudanças climáticas que já alteram a temperatura das águas superficiais. Nas praias de areia negra, as tartarugas verdes, viajantes de milénios, retornam ao local de seus primeiros passos para depositar ovos. Cada marcha sobre a terra representa um esforço monumental para um animal cuja anatomia foi moldada para a natação. Quando as crias emergem, elas enfrentam um corredor de perigos, gaiós, caranguejos e a própria aridez que pode esmagar suas frágeis conchas. A sobrevivência dos recém-nascidos depende de um instante de sorte, pois uma única onda pode levá-las de volta ao oceano ou condená-las ao seco. Nas sombras da noite, um clube exclusivo de predadores se reúne, os tubarões levanteares de martelo. Eles formam grupos impressionantes, guiados por cabeças em forma de martelo, revestidas de sensores eletrosensoriais, que detectam os nós campos elétricos produzidos por lulas que surgem do abismo. Esses predadores navegam usando o campo magnético da Terra, como se o planeta fosse um mapa invisível que só eles conseguem ler. Quando a escuridão cobre a superfície, as lulas sobem em massa, mas são imediatamente cercadas por um exército de dentes afiados que seguem correntes elétricas tão fracas que só criaturas como elas podem perceber. Essa dinâmica letal tem colocado os tubarões levanteares no topo da lista de alvo dos caçadores ilegais. Enquanto 9% das populações desapareceram nas águas do Atlântico, quase 99% foram extintas nas costas sul-africanas. A caça indiscriminada ameaça romper o delicado equilíbrio que sustenta toda a cadeia alimentar da região, transformando predadores essenciais em sombras ausentes. A presença desses gigantes, dos gigantescos tubarões-baleia aos majestosos tubarões levanteares, revela um lado do Pacífico que poucos chegam a conhecer. Um mundo onde a sobrevivência depende de estratégias silenciosas, de filtros biológicos tão refinados quanto a tecnologia humana e de uma corrida constante contra a mudança ambiental. Cada corrente que abraça o fundo do oceano carrega consigo histórias de adaptações extremas, de migrações que cruzam continentes e de encontros que, embora raros, definem o futuro de ecossistemas inteiros. Ao fim da jornada, o eco das ondas carrega um lembrete simples. O oceano selvagem, com sua magnitude e fragilidade, é um legado que devemos proteger a todo custo. Deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para mais descobertas sobre os mistérios que habitam as profundezas.